Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Hoje nós recebemos aqui em mais um podcast da Multiweb TV, Olívio Lickman, morador de Salete, da comunidade do Rio Herta, já por quanto tempo, seu Olívio? Faz 58 anos que eu estou morando lá. E por que escolheu o Rio Herta? Sei lá, eu casei, vai fazer 60 no ano que vem, em maio, né? Que eu De casamento? Tá. Fiquei morando um ano e pouco lá no pai, que ele tinha uma casinha lá para um recurso, né? Sim. Isso no Rio Herta? No Rio Vilde. Ah, no Rio Vilde. Sim. Daí apareceu uma proposta para um terreno que tinha para vender no Rio Herta, que era do falecido Baldimiro Hellman, né? Fui lá ver bem no interior, né? Daí resolvi ir para lá. Quando o pai ficou sabendo que eu ia morar lá naquele Rio Herta, disse, logo naqueles confins lá, e tu não vai dar conta de pagar esse terreno. Porque, olha, Marcos Roberto, eu fui lá com a cara e a coragem. E o senhor tinha quantos anos naquela época? Eu casei com 26, estava com 27 para 28. 27 para 28 anos. É. E daí comprei aquele terreno, e foi 3 prestações. Um pouco eu tinha de entrada. Sim. E daí fui trabalhando, porque daí se trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. E era tudo no cabo da enxada na época, né? Sim, não tinha máquina não. Não tinha nada de máquina, nada. Não tinha nada de estocado lá daí. E plantava o que na época? Olha, o principal que eu paguei o terreno foi com engorda de porco. A gente na época plantava batata e engordava, cozinhava a batata num tacho. Sim. E daí plantava um pouco de fumo. Tá, e o senhor é natural de Salete? Eu sou natural de Salete. Nasci lá no Rio Vilde, dia 21 de maio de 38. Sim. Só que daí, o pai me registrar, tinha dia Rio do Sul na época, né? E Sim. a única condição que tinha era cavalo. Uhum. Daí ficou passando. Daí deu 23 de novembro, a primeira vez que ele foi passear lá na terra dele, em Palhoça, né? É natural, era município de Palhoça. De Palhoça, e aí veio para Salete. Daí lá, ele não tinha me registrado ainda, resolveu me registrar lá. Conhecia bem o escrivão, né? Sim. Só que daí o escrivão disse, seu Pedro, daí tem que pagar uma multa, né? Na época ele não andava com dinheiro que nem hoje. Daí para não pagar a multa, ele me registrou dia 23 de novembro. Sim. Mas nasci dia 21 de maio, né? Tá, mas e aí o senhor comemora o aniversário Dia nas 21, duas datas? Não. Porque quando todo mundo toca música, né? Manda tocar para mim dia 21 de maio. Dia 23 de novembro, às vezes nem eu. Mas nos documentos marca 23. 3 de novembro. Como era difícil na época, né? Puxa vida. E aí o seu pai sempre morou no Rio Vilde? Sempre morou lá. Vê que ele veio com 5 filhos. E veio primeiro a cavalo para ver o terreno, daí achou lá no Rio Vilde, que era uma comunidade só alemãos, tipo, que moravam lá, né? Sim. Para mim, na época, tinha 10 moradores lá para dentro só. E daí ele veio, morou numa casa de um desses tipos ali, né? Porque Sim. não tinha, até que tirou madeira, mandaram serrar, porque já tinha uma serraria no Rio Vilde na época, né? Hoje quem que tem essa propriedade? Onde que o pai morava Isso. é do Raimundo Steinbach. Ah, do seu Raimundo Steinbach. Olha, É bem no início aqui bem do no Rio Vilde. início. Sim. Mas naquela época eu vinha para aula aqui em Na Salete, cidade? dava 4,5 km. Devido às curvas fortes que tinha, né? E hoje dá o quê? 2 km. Ah, o curso da estrada não é esse que é hoje? Não. Olha, tinha uma curva grande lá, nós fazíamos um atalho, passava uma grota. Dava o quê? 150 metros. Mas aquela curva eu acho que dava mais de 1 quilômetro. Sim. E aí o senhor vinha estudar todo dia a pé? Todo dia de a pé. Mas como é que pode? Daí naquela época, um ano eu sei que eu estudava de tarde. Até meio-dia eu tinha de ir junto para a roça. Mesmo sendo bem pequeno, né? Sim. E hoje não pode mais. E trabalhava, né? Acompanhava. E tinha de trabalhar. Pai fazia tudo de enxada, né? Tu imagina com 5 filhos, tudo de menor, pagando terra. Sim.
E aí o senhor permaneceu até os 26, 27 anos com o seu pai? Com o meu pai. Trabalhei sempre com ele. Só o último ano de solteiro, de 25 para 26, eu fiz umas roças para mim, né? Sim. Os irmãos todos homens? Tem 6 moças e 6 rapazes. Ah, o senhor Olívio falou que ele veio Com 5. 5 filhos. Aqui houve Daí o nascimento de mais. O pai estava morando 9 meses em Salete quando eu nasci. Tá, então assim, só pra gente deixar registrado. Os 5 filhos, quando ele veio pra cá, o seu pai, quem eram os 5 filhos? Era o Odilo, que era o mais velho. Daí a Maria, que é muito conhecida lá, o Bonifácio Locos, que era a mulher dele. Sim. E daí o terceiro era o Irineu, que se formou padre, né? Que faleceu já faz 8 para 9 anos. Daí veio o Antoninho e a Relinde. Aqueles vieram de lá. Vieram Lá do município de Palhoça. de Palhoça. É, vieram de Muda. Tudo. Sim. Tu imagina o sacrifício que o pai e a mãe passou no meio do mato, praticamente, né? Nossa. E aí aqui houve o nascimento, então, de mais irmãos. Mais. E aí quem foi? Daí o primeiro fui eu. Sim. Seu Olívio? Daí tem o Francisco, que é padre, né? Sim. Que eu acho que já Sim, conhece. conheço. Daí vem o José, a Irene, a Terezinha, a Nilva. E a Nilva? É. E aí ele... Aqui... Eles nasceram aqui em Salete. Sim. Então, tem 6 falecidos e 6 vivos. 6 hoje vivos então, ainda. Tem 6 irmãos vivos. Sim. E se visitam, seu Olívio? Muito. Nós temos o encontro da família Lickman desde que o pai faleceu, né? Esse dia foi o encontro, 38º encontro. Nossa, que legal. É porque esse dia fez Todos os anos tem um encontro. todos os anos. Só agora, esse ano da pandemia, falhou 2 anos. Uhum. E esse dia fez 40 anos da morte da minha mãe, né? Sim. E a mãe faleceu em junho, dia da vovó até, inclusive, dia 26. E o pai faleceu depois em novembro, quase 2 juntos. Sim. E aí o senhor casa e vai morar no Rio Herta. No Rio Herta até hoje. Com a sua esposa E 6 filhos, né? e a sua esposa, agora lembrar o nome aqui? É Blandina Lickman. A dona Blandina. Ela é Blandina. E o senhor conheceu ela onde? Porque eu ia para a escola, o último ano eu fui na escola no Rio Verde. Porque no começo não tinha escola no Sim. Rio Verde, né? E eu até me lembro quando os Helman vieram de muda lá de Pinheiral, morar no Rio Herta. Da último ano nós fomos juntos na escola no Rio Verde. Sim. Mas era menina, né? Sim, sim. E daí a gente ficava junto, nos domingos de tarde se encontrava muitas vezes, né? E o destino fez nós se casar. Sim. E aí namorou muito tempo, seu Olívio? Não muito tempo, não. Não muito tempo. Naquela época não era muito tempo não. de namoro. E vai fazer, no 16 de maio que vem, vai fazer 60 anos de casado. 60 anos de 60. casamento. E aí o senhor vai, casa com a Blandina e vai morar no Rio Herta. No Rio Herta. E lá constitui a família. Lá constituí a minha família. Numa casinha de madeira bem antiga, que era do Valdemiro. Fiquei lá. Só os últimos 2 nasceram numa casa nova que eu fiz Sim. futuramente, né? E aí o senhor vai morar no Rio Herta quantos anos até ter o primeiro filho? Ah, foi em seguida. Só o Vitor nasceu no Rio Verde. Sim. Aí o primeiro filho? Olha, era quase 1 por ano no começo. Sim, mas o primeiro filho do senhor Olívio, o nome? É o Vitor. O Vitor. Lickman é o mais velho. O Vitor. E depois? Daí vem o Vilmar, O Vilmar, a Vilma, a Vilma. trabalha no Colégio Santa Margarida. Sim. Daí vem a Valmira Valmira e a Maria. e a Maria. E o José é o mais novo. E o José o mais É o novo. José Adir. E os nomes? Quem escolhia os nomes? Era nós em conjunto, né? É. No começo nós achávamos que era tudo começando com V, né? Sim, sim. Inclusive daí deu cachumba, ela estava grávida, daí nasceu prematuro, né? Deu aborto, que ela tinha o nome de Verena, né? Sim. Mas Marcos, no primeiro tempo que o pai morava ali, primeiros anos, o município pertencia a Taió, né? Uhum. Mas daí o trecho do trem do pai, de uma extrema para outra, ele tinha de conservar
certinho, cavar a estrada do começo ao fim, né? Porque era uma estrada muito estreita. Sim. Tinha muitas curvas lá, o caminhão tinha de fazer a volta para poder dar um ré. Sim. Daí tinha de roçar e cavar. O pai gostava de fazer isso em janeiro, porque daí aproveitava os alunos que estavam de férias, né? Sim, sim. Sei que o pai cavava os barrancos e nós puxava a terra para a estrada. Olha só, vocês preservavam a estrada? Preservava a estrada, sem a troco de nada, né? Sim, para ajudar. Para ajudar. Ora, imagina, e não era só o pai, era todos os moradores lá, né? Cavava aquele barro tudo para a estrada e daí dava uma semana de chuva. Nós ia para aula e muitas vezes não tinha condições de passar na estrada. Tinha que pegar as beiradas e passar por cima dos barrancos. Olha só. O seu Olívio, e no Rio Herta, como é que foi indo a questão... O senhor sempre trabalhou na agricultura? Sempre, até hoje. Olha, para fazer bem a conta, eu estou com 80 anos de enxada, cabo de enxada na certa. E ainda hoje... Ainda hoje eu planto feijão, planto aipim, cuido de uma chácara de banana, laranja. E todo dia? Todo dia não, mas... Sim, sim. Claro, de manhã são umas 2 horas, de tarde. Sim, devido aí, às vezes, o calor. E aí, como é que foi a questão? Eu falo naquela época, o senhor, né, comentou aqui que constituiu a família, né, morando no Rio Herta. Como é que... E aí... foi mudando a questão da agricultura? Foi evoluindo? Como é que foi essa evolução? Foi. Eu me lembro mais o nome bem daquele agrônomo. Quando veio, começamos a usar o calcário e ureia, né? Para nós era novidade. Uhum. Mas naquela época, antes a gente colhia 50, 40 sacos por hectare, né? E daí foi evoluindo. Sim. Um dos primeiros que começou a usar esse plantio direto no município inclusive fui eu, né? Sim. Eu era muito curioso, os agrônomos davam dicas, eu gostava de fazer o experimento. Né? Sim. E aí o senhor comprou, na época quando o senhor foi para lá, o senhor comprou quantos hectares de terra? 18 hectares. 18 hectares. E aumentou ou permaneceu com as 18? Não, hoje estou com 39 hectares. 39. Porque a família foi crescendo. Sim. Daí foi comprando na banda do Rio Vilde ali, né? Uhum. Do Emílio Schreiber, um pedaço. Sim. Falecido Agostinho Otterding. E do outro lado do Severiano Bega, comprei 8 hectares. Então tem uma área de 39 hectares. Sim. E aí você falou que no início lá cuidava de porco, era isso? Era feito um engorde de porco, 10 a 15 porcos, né? Uhum. Só que aquilo dava um bom dinheiro, né? Porque dava de fazer um pagamento de terra. Sim. Hoje o pessoal tem uma granja com muitos, né? E era para uma empresa que o senhor cuidava? Não, isso tinha os compradores. Era o Martinho Ló, que era comerciante ali. Sim. Comprava, daí os Bertolin também comprava, né? Ah, então aí o senhor já tinha os clientes e fazia todo esse trabalho. Isso. E ficou por quantos anos nesse trabalho? Olha, eu paguei o terreno e para uns par de anos. Talvez uns 10 anos. Depois me dediquei mais no fumo, né? E aí passou para a produção do fumo? O que eu fiz mais dinheiro foi com fumo, burlei, né? Uhum. Inclusive na Souza Cruz, os clientes melhor que tinha eram o Neno Círico e o Liv Lickman. Tinha fama lá na Souza Cruz de fazer o tabaco melhor da... Sim. Você fala o burlei que era aquele de rancho? De rancho. Sempre plantei daquele, né? Sim. Agora faz muitos anos que eu parei, né? Sim, sim. Mas ficou mais ou menos quantos anos, seu Olívio? O senhor lembra? Que eu parei? Não, que o senhor produziu aí fumo, nessa produção. Isso foi o que? Acho uns 30 anos ou mais. Olha só. E sempre o fumo de rancho? De rancho. E fazia fumo bom ali, né? Sim. Porque a terra é forte. E nunca quis partir pro de estufa? Não. Um ano até eu estava pensando em colocar uma estufa, até tinha tirado lenha. Mas deveria pensar, eu tenho todos esses investimentos. Tinha 3 galpão grandes para fumo de rancho. Para daí ir para fumo de estufa, tinha que fazer novos investimentos, né? Sim. Daí vi que não adiantava, fiquei no burlei. Sim, mas aí o senhor já estava aposentado? Ainda não. Ainda não estava? No fim, eu vendia mais era o leite, né? Quando Sim. os rapazes estavam maior. Sim. Leite e um tanto de fumo. E aí os filhos foram crescendo, foram saindo da propriedade?
O mais velho casou, foi morar na Barra Grande, inclusive comprei o terreno para ele. E o Vilmar foi para Joinville, de solteiro, saí com a moto, com a roupinha no bagageiro. Daquela época, e o José, o mais novo, estudava aqui em Salete. Daí eu fiquei sozinho, uns 3 anos na roça de novo, né? E rapaz, o Vilmar tá lá em Joinville até hoje. Tá 27 anos na mesma empresa trabalhando, vai muito bem, né? Olha só que bom. E daí na lavoura mesmo quem tá é o mais novo, o José, que tá lá morando comigo. Ele toca aquela área de terra, né? Sim. Hoje qual que é a produção, seu Olívio? Há 3 anos a fio ele plantou soja. Mas daí deu muita chuva na colheita. Daí no ano passado ele resolveu plantar só milho. Sim. Plantou umas 26 hectares de milho. E agora ele vai plantar milho e daí ele tem muito reflorestamento, né? Sim. Reflorestamento ele plantou umas 20 hectares mais ou menos. Sim. E daí eu sempre participei na diretoria da capela lá Da capela da escola, que nem. da comunidade. Marcos, aí eu tive em tudo 26 anos de diretoria lá no Rio Verde. E ainda participa? Ainda sou suplente. Cada reunião, o Wilson me convidou ainda Sim. para participar de uma reunião. Acho que é importante esse envolvimento, É né, seu muito Olívio? importante, Marcos. Da comunidade, né? É porque o Rio Herta foi uma comunidade, não por eu estar morando lá, mas nunca deu problema, né? Sim. Na diretoria. Mudou bastante, eu falo assim, das pessoas que lá moram nesses anos todos? Mudou bastante. Porque dos mais antigos tá sobrando só eu e a Blandina, né? Sim. O último faleceu esse dia, o Irineu, né? Que era meu cunhado e vizinho, com 94 anos. Daí os novos já são... Tem alguns que participam em diretoria, mas é difícil achar a gente... Sim. Para estar participando. É. O senhor Olívio nunca pensou em ir embora do Rio Herta ou de Salete? Não. Nunca? Nunca. Por quê? Não, eu gosto de morar lá. Tinha os açudes de peixe, aí faz 15 anos, já participava da terceira idade. Comecei a fazer uma casa de material, uma casa nova, né? Todo dia, mas não que tu vai fazer uma casa lá no Rio Herta, porque não vai fazer aqui na praça. Eu dizia assim, vem aqui na praça, amanhã eu vou me levantar e olhar para as paredes. Lá tem os meus açudes de peixe, trato Sim. os bezerros, tem um passatempo, né? Sim. E se eu posso dar um conselho para gente de idade, Roberto, é não ficar parado. Sim. Muitos me chamam até de desganado que eu trabalho, né? Mas não precisava trabalhar. Mas para mim faz bem. Para a Estou saúde. com 85 anos, eu dirijo em qualquer lugar, mas se eu ficasse parado, tivesse em vez de fazer a casa lá tinha feito na praça, eu não sei se eu estava fazendo uma entrevista contigo. Sim. Seu Olívio, foram muitas dificuldades nessa época toda? Foi muito. Muito, principalmente das estradas. Onde que eu moro hoje, antigamente, eu para chegar na estrada geral, passava 3 porteiros. Aí não dá para imaginar como era difícil naquela época. Sim. E não falhava nem um domingo, eu com a piazada vinha de charrete de lá, passando 3 porteiros, vinha na missa em Salete. Porque não tinha capela nem na Barra Grande, nem no Rio Herta, né? Sim. E para as compras, como é que era naquela época? Hoje de manhã estava me lembrando. Muitas vezes nós vinhamos de a pé. Tirava um dia de chuva, os meus cunhados, que era vizinho, o Baldimiro, o Irineu, o Alberto. Vinha de a pé para Salete fazer as compras. Mudou bastante, eu falo do comércio em Salete nesses anos também, assim, na avaliação do senhor? Ah, mas isso mudou muito. Porque naquela época tinha os Bertoli, daí o Martim Ló veio mais para frente, daí era o Largura e os Piazza. Bem no começo que eu me lembro, era 3 que tinha comércio. Era os Bertoli, o Leopoldo Largura e o Severino Sim. Piazza, que também comprava porco. O senhor Olívio imaginava que Salete chegaria ao porte que está hoje? Não. Eu acho que não. Nunca pensei que chegava nisso. Porque eu me recordo, primeiro quando era criança, nós vinha de carroça do Rio Verde para missa. O Salete, não sei se tinha 15 ou 20 casas, né? Olha só. No Rio Verde, me lembro bem, tinha 10 famílias morando. Chegava nos domingos, era 10 carroças que descia para vir na missa. Tudo de carroça. Tudo de carroça. Porque naquela época,
As famílias eram tudo 8, 10, 12 filhos, né? Sim. Uma charrete já não adiantava, tinha que ser uma carroça, né? E no setor da saúde, como é que era naquela época e também uma avaliação para hoje? Como é que o senhor avalia hoje a saúde? O setor da saúde. Olha, hoje nós estamos vivendo pela saúde num paraíso, Marcos. Porque, inclusive, o primeiro ano que eu era casado, eu me deu uma doença bem grave, o paratifo. Fiquei internado em Taió uns 15 dias, entre a vida e a morte, né? Mas era tudo particular. Não tinha negócio de... O Vitor, quando nasceu defeituoso, com uma defeito na garganta. Levei para Curitiba, fiz umas 4, 5 viagens. Mas não tinha nenhuma ajuda de prefeito. Na época, o Guilherme Dalry era prefeito, né? Sim. Mas não tinha ajuda de ninguém. Era tudo particular. E nós vivia, embora meio difícil, mas comparando hoje, Roberto, olha, Sim. hoje nós estamos vivendo numa Salete que é um paraíso. E naquela época havia bastante chás caseiro? É. A Blandina ainda hoje, sabe? Dava qualquer uma gripe ou tosse, tinha tudo chá dentro do quintal, né? Sim. E aí, como o senhor destacou, no setor de obras também houve essa evolução, hoje com maquinário, estradas melhores do que naquela época. O senhor mesmo falou que o seu pai e a família é quem preservava a estrada e deixava a estrada em boas condições. Hoje é tudo com trator, tem um rapaz ali, e nem enxada não tem, né? É só ensino do trator. Então, fosse hoje eles trabalhando como nós tínhamos trabalhado naquela época, sair de manhã no clarear do dia com enxadão, picareta e machado para destocar a terra, né? Isso era até de noite. E aí o senhor falou, né, do seu filho com trator hoje. O senhor, na época que o senhor trabalhava ainda na agricultura, que tinha lavouras, já tinha esse equipamento que é o trator? Marcos, eu me lembro que o Carlinho Moraes, falecido já, ele tinha um trator. Inclusive ele me destocou 2 anos com um guincho, né? Sei que deu 10 horas, primeiro ano e o segundo. Chegou de noite, pedi pro Carlinho assim, quanto é que te devo? Daí ele perguntou, tens milho para vender? Eu disse, eu tenho. Deu 10 horas, se tu me arrumar 10 sacos de milho, estamos pagos. Era cada hora de trator para um saco de milho. Sim. E hoje, como que é a estrutura hoje lá na propriedade do senhor? A estrutura que o senhor tem? Tá. Ali é uma propriedade de modelo até. Eu tirei 2 anos a fio, foi em 80 e 82, tirei uma medalha de produtor modelo, né? Olha que a minha terra é muito produtiva, né? Pode se informar por ali, não é que é áreas muito grandes, Sim. mas é uma das terras que produz melhor de tudo. E toda essa estrutura... o senhor que foi construindo ao longo desses anos. Ao longo desses anos, era quase São Bato quando eu cheguei lá, Marcos. Não tinha nada destocado, nem arado, o Valdemiro tinha, né? Sim. E daí só os últimos anos que eu paguei esse guincho para destocar, mas daí foi uma beleza, né? Comparando com uma junta de boi e machado. E daí só o último ano destoquei um pedaço de mato com uma máquina de esteira, né? Que o Ivo Belli tinha uma máquina de esteira, a primeira que veio para cá. Olha só, seu Olívio, e aí o senhor falava que são 2 irmãos que foram e se formaram em padres, foram estudar para padre e se formaram padres. Isso, o Irineu era o terceiro, né? E ele era diocesano, daí era tudo pago pela família, né? Por causa disso, na nossa infância eu ia para a escola... Olha... E o senhor nunca quis também ingressar para estudar para padre? Não. Eu tinha a vocação de trabalhar mesmo na roça, né? Sim. Mas o Irineu, que era o mais velho... Esse que veio a falecer? Ele já faleceu. Uhum. Ele até era monsenhor, ele nunca esteve na Diocese de Rio Sul. Porque no começo era a Diocese de Joinville, ele pertencia para Joinville. Quando se formou a Diocese de Rio do Sul, ele podia escolher ficar lá em Joinville ou vir para a Diocese de Rio do Sul. Sim. Mas na época ele se dava muito bem com o bispo dele, que era Dom Gregório Warmling, ele preferiu ficar lá. Sim. Então ele sempre esteve lá, depois passou a Diocese de Blumenau, mas Salete ele só vinha a passeio, né? Sim. E aí ele ficou por muitos anos como padre? Ele faleceu com 83
33 anos, eu acho que. 33. E hoje tem ainda padre... Tem o padre Francisco, ele até inclusive tirou um mês de férias. Ele saiu daqui 7 de setembro, ele foi até Itajaí, daí dia 8 ele foi para Belo Horizonte. E ele está atuando lá em Belo Horizonte? Está em Belo Horizonte. E os dois, então, da família que né, estudaram e se formaram padre? Sim. E o padre Francisco está com 83 anos, né? Mas está forte ainda. Sim. Teve esse dia para cá, visitou tudo. E inclusive celebrou missa Sim, também. aqui na Matriz, no Rio Herta. Olha que bom, né? A família é sempre muito presente na religião. Presente e unida. Aí pode ter famílias igual. Agora, para se dar melhor do que nossos irmãos Marcos, eu acho que não tem. Sim. Os encontros de família, tudo, graças a Deus. Seu Olívio, eu queria até aproveitar essa oportunidade sobre a questão do Morro do Santuário. A gente sabe que foi um trabalho bastante grande da comunidade para a construção, né? E houve essa decisão da igreja de venda. Como é que o senhor avalia isso? Na época eu fazia parte da diretoria da capela, tinha uma reunião aqui, foi com o padre Haroldo ainda. Uhum. Ele que falou que ia ser vendido. Eu até estava contra, porque eu sei que o meu pai trabalhou muitos dias para construir lá em cima do morro, né? Sim. Inclusive ele ajudou, tinha carro de boi, puxava tijolo lá para cima. E para mim devia ter ficado um patrimônio histórico aquele seminário. Para o município? Para o município. Sim. Eu achava. Até inclusive eu fiz essa proposta naquela reunião. Uhum. Mas não houve, digamos, um consenso ou por parte da congregação? A congregação preferiu vender. Eu estou a par por causa do meu mano, Padre Francisco, porque eles são espiritanos, né? Uhum. Porque não tinha uma casa de repouso para os idosos, né? Sim. Então esse dinheiro da venda desse seminário estão construindo um lar para os padres idosos, né? Uhum. Seria esse o projeto que eles falaram que queriam fazer? Assim eu fiquei sabendo, né? Com a venda? Com aquela venda. Mas é importante, né, ter essa opinião, né, própria, né? Não, mas depois eu virei a pensar, falei também com o padre Adalberto, ele explicou bem. Só para manter aquele prédio lá, dava muita despesa para ficar para a igreja, né? Só se fosse ter passado para o município, né? Uhum. Mas também não ia dar muito futuro aquilo, eu acho. Sim, talvez depois de como foi feito essa negociação seria melhor, talvez. No fim eu achei que foi melhor assim. Uhum. Falando com mais gente, a minha mana Nilva também depois explicou. Ela disse, olha, Olívio, mas também para conservar aquilo, né? Sim. Porque é um prédio grande ali. Ali, inclusive, meu irmão Padrinho começou os estudos dele, foi lá no Morro da Salete. Sim. O senhor chegou a estudar lá também, não? Não. Não chegou? O que eu fazia, ia na escola aqui em Salete, na hora do recreio, porque a minha mãe lavava a roupa dele, né? Na hora do recreio, pegava a roupa e ia de a pé lá em cima, levava a roupa para ele. Olha. Ia correndo e voltava. Era o mesmo trajeto de hoje, não? Não, tinha uma subida bem para cá. Era bem perto. Pelo Bela Vista? Subia por ali? Aqui pelo Bela Vista? Olha, entrava ali no começo do asfalto, ali no que tem aquela pontezinha. Sim. Ali subia as esquerdas reto ali para cima. Olha só. Mas era bem em pé. Havia sacras, cruzes, tudo. Sim, sim. Mas era tudo feito com escadinha. Com madeira, 2 estacas, daí a madeira assim. Era subindo uma escada, né? Seu Olívio Lickman, e na política, o senhor chegou a ser candidato durante todo esse período ou não? Tinha algumas vezes que o partido me insistiu para eu ser candidato, mas eu não tinha vocação para isso. Por quê? Nunca quis? Nunca quis. Uma decisão sua? Olha, inclusive até o Pedro Elman, que conhece, né? Sim. Meu sobrinho. Ele foi vereador, acho, 2 vezes. Sim. Falando daí, até me deu um conselho. Ele disse, olha, tio, eu acho que o tio não serve para ser candidato. Ele disse, porque daí tem que ser meio malandro para entrar na política. Sim. O senhor queria ser verdadeiro, e aí se fosse verdadeiro, não daria certo. Não dava certo. Porque eu não suporto injustiça, mas de maneira nenhuma. Né? Sim. E na política tu vê muita injustiça. Mas sempre participou, assim? Sempre participei do diretório, sempre
toda a Sim. vida. Sempre esteve Sempre, ativo também. O meu pai também sempre participou da política, só que nunca foi. Como é que o senhor Olívio avalia essa questão política também? Houve bastante avanço ao longo desses anos em Salete? Houve muito. Marcos, olha, antigamente tinha muito mais briga política, recha. Hoje não. Hoje tem os 2, 3 partidos, Sim. mas é muito diferente. As campanhas de antigamente, naquela eleição do Guilherme Darri, aquilo foi uma guerra, né, comparando hoje. Conta pra gente como é que foi. Alguns detalhes que o senhor lembra aí. Olha, daí era o Darcy Heinzen que trabalhava. E esse Redler, que tinha Feclo, também trabalhava para o Guilherme, né? E do outro lado era o Erich Steiner. Ele era vice, eu acho. Mas isso era dia e noite correndo, né? E rolava dinheiro também. Ah, é mesmo, é? Daí nós estávamos lá no Rio Herto à noite, e daí veio o tal de Darcy Heinzen. Ele achava que eu não estava lá, né? Porque eu era do outro lado. Sim. Chamou um tal de Agostinho. Agostinho, vem cá. Atrás do caminhãozinho dele, né? E olhando ele passando um dinheiro para ele, para votar. Então não era... Naquela época já rolava dinheiro na campanha. Olha só. Não é só agora, não. Agora, hoje é uma campanha bem diferente. Muito... Houve também um avanço nessa questão, eu falo administrativa também, na avaliação do senhor. Muito. A estrutura pública, tudo melhorou. Melhor. Aí no tempo do Guilherme Darri, porque eu servi o exército e lá eu aprendi uma profissão de pintor, né? Guilherme foi o primeiro prefeito eleito de Salete, né? Sim. Daí ele vinha atrás de mim, sabia que eu era pintor. Pintei uma escola no Rio Ville, primeiro uma escola municipal, daí uma no Rio Herta, de uma casa das freiras em Santa Margarida, mas quando estava pronto, o Guilherme, o prefeito, pegava o jipe dele, pedia para eu ir lá para receber a obra, né? Se estava bom ou não estava. E eu me lembro que quando fomos para Santa Margarida, com aquele jipe, ele com a caderneta e uma caneta, e eu roçando, olhando as roçadas. Quem não tinha roçado, ele caneteava, né? Olha. Porque era leite que tinha de ser roçado, né? Aquilo nunca me esqueço. O Guilherme Darri, naquela época, foi um ótimo prefeito. Sim. E aí o senhor falou exército. Ficou por quanto tempo no exército? Certinho 12 meses. 12 meses. 12 meses. E foi decisão sua de querer ir? Não, era obrigatório na época. Inclusive, meu pai mandou um monte de requerimento, que arrumou lá em Itaió com um tal de negreiro na época, que trabalhava nisso ali. Sim. Para ver se eu podia ficar em casa, trabalhar na roça, né? Mas daí era obrigatório ficar. E aí o senhor serviu o exército onde? Em Rio Negro. Rio Negro. Mas ali foi um ano muito proveitoso. Porque eu na escola fui só 3 anos, né? Primeiro, segundo e o terceiro ano. E lá era opcional, quem queria ou não estudar, né? Daí eu fiz de tudo lá, então eu estudei. 6 meses tinha aula de noite, das 7 às 9 horas. Daí eu participei. Durante 6 meses ali eu aprendi bastante. Sim, isso lá com 18 anos. É, com 18 anos. Durante esses anos todos, muitos amigos? Olha, é incalculável. Olha, o que eu gosto mais de Salete é a amizade que tu tem. Tu vem pra praça, tem muitos... Ô, seu Olívio, como é que vai? Eu, às vezes, tô com vergonha e não conheço esses mais novos, né? Tu imagina morando 85 anos no mesmo município, então não tem quem... Não... Sim, não conhece. Muita amizade, muito demais. Sim. Porque para eu sair de Salete, teus filhos 2 morando em Joinville, o Vilmar e a Valmira, querem que eu vou morar para lá, né? Mas não tem quem me leva lá, eu acho que não. É Salete. É Salete. Durante esse período todo, seu Olívio, você conseguiu realizar todos os seus sonhos, seus objetivos? Eu acho que sim. Ou teve alguns que você não conseguiu? Não, tudo que eu fazia, o plano, no começo do ano, as roças que eu fazia, dava tudo bem certo, né? E a área de terra que eu achava que tinha de comprar, para criar os meus filhos, eu acho que eu não me arrependo nada que eu fiz. Sim. E se fosse voltar, faria tudo de novo? Eu acho que sim. Porque eu sempre gostei de trabalhar na terra. Porque hoje eu planto aipim, planto feijão, de tudo um pouco, por gostar, né? Gostar de plantar. Sim. A gente se criou nisso ali, né? E é saudável.
Que bom. Eu gostaria até que deixar o espaço aberto para o senhor, uma mensagem que o senhor gostaria de passar para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Olha, a mensagem que eu podia deixar principalmente para os idosos, porque tem muitos que acham que depois de se aposentar tem que parar de trabalhar, mas para nunca parar de se exercitar, né? Sempre ter uma atividade. Sempre tem que ter uma atividade para ocupar a cabeça, né? Então, eu sei, porque muitos colegas meus vieram trabalhar na firma, vieram morar na praça, mas o único da minha classe estou eu, com saúde, e sempre trabalhei. Então, o que eu posso aconselhar para os idosos não parar. Quanto mais, e também porque é muito bom participar da terceira idade. Sim. Eu com a mulher participamos mais de 15 anos, né? Mas hoje não dá mais por causa da esposa, né? Ela não tem mais condições. Sim. Mas quem pode participar da terceira idade ali é muito saudável. E para a família, a mensagem que você gostaria de deixar para sua esposa e para os seus filhos, para toda a sua família, seu Olívio? Olha, a mensagem que eu gosto de dar para minha família, em primeiro lugar, é manter a união na família. Porque aquilo é tudo. Porque eu sei que com os meus irmãos, qualquer coisinha que acontece, uma dificuldade, pega o telefone e liga para lá. Então, a união na família, Marcos, isso é o fundamento, é tudo, né? Sim, e sempre foi assim. Até hoje, graças a Deus. Tomara que aconteça com meus filhos, os meus netos também. Isso é o principal. Porque ter uma família desunida é, como diz o brasileiro, é o fim da picada. Sim. Seu Olívio Lickman, eu quero te agradecer muito por participar aqui desse espaço que a gente tem para contar um pouco da história. A gente sabe da importância do senhor para o município de Salete, ajudou a construir, né? Batalhou muito, trabalhou muito, e eu quero aqui te agradecer, né, por compartilhar esse momento com a gente aqui. E tudo de bom sempre para o senhor. E eu que agradeço. Eu sei tudo que eu falei, e os mais novos talvez não acreditam, mas esses acima de 80 anos sabem que o Olívio falou a verdade. Tudo de bom. Obrigado. O seu Olívio Lickman, com a gente no nosso podcast de hoje, fazendo um resumo da sua história, do seu trabalho e da sua contribuição com o município de Salete. No Leno Materiais de Construção, você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.